Bom, moçada, boa noite a todos e todas aí. Deixa eu dar um wrap inicial aqui. E aí depois eu queria ouvir vocês rapidamente, né? Acho que está nascendo nesse momento o AI sem hype, que é o nome que a gente inventou. Para onde esse grupo vai, eu não sei, o tempo nos dirá. Isso aqui pode virar um podcast, isso aqui pode virar uma sequência de vídeos no YouTube, isso aqui pode virar um livro, isso aqui pode virar uma empresa, isso aqui pode virar muita coisa, isso aqui pode virar pessoas que vêm aqui bater papo e conversar e tá tudo bem. Mas assim, eu tive essa iniciativa, acho que por razões óbvias, acho que AI é um tema que exige reflexões sérias, exaustivas, responsáveis, né? Imagino que todos aí já tenham introduzido AI nas suas vidas profissionais, acadêmicas, pessoais, enfim. Queria ouvir um pouco o pitaco de vocês. Mas de partida, qual a sensação que eu tenho, assim, né? Cara, eu não me lembro de nunca antes na história estarmos diante de um, de uma novidade como essa, AI generativa e tal. E imagino que todos vocês, muitas pessoas de mercado, assim, já têm opinião formada sobre isso, né? O pessoal já sai assim, né? Impressionante. Já tem muitas pessoas já têm convicções, né? E acho que tá tudo bem, né? É um tema muito sensível, né? É um tema muito interessante, né? E acho que eu não sei vocês, queria ouvir vocês daqui a pouco. Eu, de verdade, eu tenho muito mais perguntas do que respostas nesse momento, né? De para onde isso vai. É, eu acho que é uma temática que exige olhares plurais, né? Quem está olhando AI hoje em dia? Muitas áreas de conhecimento. Eu acho que exige jogarmos luz sobre múltiplos ângulos de análise, né? Desde uma questão do direito autoral, até uma questão de marketing, né? Eu voltei lá de Londres, lá do SXSW, e só para trazer um pequeno recorte aqui, né? A Unilever está usando loucamente, né? Uma empresa, uma potência global de bem de consumo chamada Unilever, criaram um departamento lá, o DNA da marca, junto com a AI, e já criaram um conceito chamado DNAI, né? Quer dizer, se o Unilever está usando loucamente esse negócio, né? Isso é uma pista que, ou seja, devemos olhar esse negócio com a devida atenção, com o devido cuidado, enfim, né? Para a gente pensar junto aqui. É, Quem esteve comigo lá no SCW, no evento que eu fiz aqui em São Paulo, eu fiz uma pergunta de partida, né? Queria que vocês colocassem no chat, aí, vai, pessoal, sem ficar em cima do muro, vai. Não vale colocar os dois. Vocês olham AI hoje em dia com preocupação ou com otimismo? Coloca no chat, vai. Preocupação ou otimismo? Otimismo está ganhando, né? Otimismo, a Cami, preocupação, a Lígia, preocupação, Rafa, preocupação. Tá meio pau a pau aqui. Eu olho mais com preocupação. Acho que todos nós olhamos com um pouco dos dois, né? Nem lá, nem cá, mas o meu olhar hoje é muito mais de preocupação, né? Por N razões, né? Podemos olhar, né? Preocupação sobre qual ótica vocês estão olhando, né? Sobre a ótica de oportunidades de emprego, sobre a ótica de preocupação sobre qual ótica de desemprego das pessoas, sobre a ótica de desigualdade, sobre a ótica quer dizer, então, só para deixar vocês bem soltos na planície aqui, mas dá para a gente pensar sobre múltiplos ângulos de análise, impressionante, né? Moçada, eu não sei quem de vocês, alguns aqui eu conheço, sei que já fizeram mestrado, doutorado. Quem já fez mestrado, doutorado, certamente já participou de grupos de pesquisa, né? E eu queria tentar formatar mais ou menos essa nossa conversa aqui como um grupo de pesquisa, né? Quais são as premissas fundamentais de um grupo de pesquisa? Ele tem disciplina, né? Ele tem organização, a gente vai se encontrar, vai, uma vez por mês, online, e eu sempre pretendo trazer alguém para conversar conosco aqui, alguém muito bom, alguém que tem algo a dizer. E o que é muito bom para mim? Alguém que estuda o tema, né? E não vai ser um grupo de pesquisa acadêmico, teórico, super rigoroso. A gente não está atrelado a nenhuma universidade, a gente não tem financiamento, nada disso. Mas um grupo de pesquisa, ele, por exemplo, ele tem algumas regras importantes, assim. A gente tem que fazer avançar a discussão, né? Isso é importante. O que mais? Trazer alguém para conversar,
pelo menos todos os encontros, talvez, um ou outro, acho que não. A gente pode criar uma dinâmica aqui. Essa pessoa que vai vir trazer uma fala para nós, ela deve nos mandar um texto prévio para leitura, um texto em português ou em inglês, para que a gente venha com a leitura feita, para que a gente aproveite mais a discussão. Não é chamada oral, não é fala o que você entendeu do texto, fazer nada, mas para fazer com que a discussão avance, né? E aí, moçada, desculpa a minha chatice assim, eu gosto de me debruçar em cima de quaisquer questões do contemporâneo, assim. Claro que eu gosto de discutir questões em mesa de bar também, imagino que vocês também. Acho importante, acho fundamental isso, né? Sei lá, vamos discutir política, Lula, Bolsonaro, seja lá o que for, tá? Eu gosto de ver o que gente intelectual está falando. Eu gosto de ver que o porteiro do meu prédio está falando. Eu gosto de ver o que amigos meus na mesa de bar estão falando. Eu acho que é desse encontro, desses atravessamentos, que eu coloco o meu olhar também e tento refletir, e tento ir mais para cá e mais para lá, e mudo de ideia, e reflito, e ando, e tá, né? E acho que AI não é diferente, né? Eu gostaria que a gente tentasse aqui discutir AI. Claro que hoje a gente está bastante solto aqui, mas não tem que ser uma discussão ultra intelectualizada, teórica, mas assim, ela tem que ter uma certa consistência, né? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Claro que eu quero ver o que vocês acham, mas eu acho importante, porque senão acho que perde o sentido, né? Ficar discutindo AI, ficar discutindo um tema tão complexo como esse, a partir de olhares do senso comum, eu acho que a gente não avança. Eu acho que vai ficar, sabe, girando em cima do mesmo, vai ficar patinando em cima do mesmo lugar, assim, né? Então, gente, essa é uma fala minha inicial aqui. Queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui. É, eu queria, quem quiser falar, eu vou abrir uma fila virtual daqui a pouco. Eu gostaria muito de ouvir o olhar de vocês aí, se quiserem justificar o porquê da preocupação, o porquê do otimismo, né? É, eu trago um olhar de. Primeiro, sim, vamos separar, né? Assistente de AI com AI generativa. Quer dizer, eu uso AI hoje loucamente no meu dia a dia como um Google 2.0, vamos chamar assim, um Google turbinado, né? Então, eu quero saber, sei lá, como que eu adapto um texto para abordar uma pessoa da República Tcheca. Eu mando em inglês ou mando no idioma deles, quer dizer. Então, eu tenho usado com pequenos retoques, assim, sabe? E que tem me trazido alguns avanços interessantes, assim, né? Eu não uso AI para criação. Posso usar, o meu designer usa para construir algum mockupzinho ou outro para projetos de branding, mas soltei uma carta aberta no meu Instagram, que foi, acho que, o post meu que mais viralizou esse, esse ano, porque eu acho que eu me senti na obrigação, né, de me posicionar. Eu trabalho com marcas, eu trabalho com criação, eu trabalho com design, e eu me senti na obrigação de imprimir um olhar sobre isso, né? Eu acho que não se posicionar, não falar nada, se silenciar, para mim, é um tipo de posicionamento, né? Então, eu acho que. Ó, joguei para vocês aqui no chat do Zoom. E tá um pouco do meu olhar aí, né? Primeira outra coisa também que eu até coloquei nesse meu texto aqui, hein? Cara, o que já tem de gente especialista nesse tema. Meu Deus do céu, cara. O negócio, desculpa, assim, cara. Ok, discute AI há bastante tempo já, mas o boom da IA generativa é coisa de um ano para cá, mais ou menos, né? Já tem especialista, já tem gente que já está se debruçando em cima disso. Claro, né? Uma oportunidade de negócio para ganhar dinheiro com palestra, com curso, com não sei o que lá e tá. Então, mas assim, eu já acho que muitas, sem querer ser leviano aqui, não vou citar nomes, mas eu acho que flerta com um certo charlatanismo, assim, sabe? De gente muito esperta, assim. Enfim, moçada, acho que é um negócio que exige olhares múltiplos, um olhar muito cuidadoso. Eu espero que a gente consiga organizar o grupo do WhatsApp. Tem hoje 100 pessoas no grupo do WhatsApp, né? Hoje nós só temos 16 pessoas aqui. Você vê, a adesão, eu sei que é difícil, né? Cada um tem suas atividades, suas tarefas e tal. Mas eu acho que eu vou organizar um encontro por mês. Quero trazer pessoas diversas. Quero mesclar pessoas que olham com otimismo com pessoas que olham com preocupação, né? E vai ter leitura prévia,
E acho que vai ser mais ou menos esse o tom de como a coisa vai andar aqui, né? É, A pergunta que me fica nesse momento, e aí quem quiser dar um pitaco sobre ela, eu vou ficar feliz de ouvir, é quais os efeitos danosos, se é que há efeitos danosos, desse uso irrefreado de redes sociais, de AI, ó, redes sociais? Quais os possíveis danos no processo de aprendizagem, no processo de atrofiar a criatividade das pessoas? Não sei. Há efeitos danosos nesse uso desvairado, despudorado de AI generativa? Liberou para todo mundo, né? Até soltei um meme hoje, tem um meme muito bom. Vou jogar no grupo do WhatsApp aqui. Meme não, uma foto, né? Um maluco numa formatura, né? Aí ele abaixa assim, ó. Como é que chama aquele chapéuzinho da formatura? Esqueci o nome. Beca, não, esqueci o nome. É, Aí o cara abaixo tem o logo do Chat GPT. Tem o logo do Chat GPT na ó, 1, 2, 3 e joguei no grupo de WhatsApp AI sem hype. Achei muito bom isso aqui, né? Há efeitos danosos? Sim ou não? E se há, quais são? Muito cedo para falar, né? Acho que esse boleto vai nos ser entregue daqui a alguns anos, né? Dessa possível atrofia da criatividade das pessoas. No mundo acadêmico, por exemplo, tem gente do mundo acadêmico aqui que eu sei, Carla Muniz, né? É, Cara, a academia não sabe o que fazer com isso, tá? Gente, eu joguei no grupo do WhatsApp outro dia, assistam, sim, cara, pelo amor de Deus, eu nunca pedi nada pra vocês, né? Assistam, por favor, a entrevista do Miguel Nicoleles no Roda Viva, há um mês atrás. Eu achei, mas assim, mas tão bom. É, E aí ele falou, cara, o que tem de gente que está escrevendo texto com uso de AI descarado, aí manda isso para uma revista acadêmica, para um paper, para um review, para um evento. A revisão, o peer review do artigo é feito por robô também. Então, o artigo feito por robô, a revisão feita por robô, cara, como é que fica isso, cara? Que loucura, assim. Então, ele dá detalhes, assim. Gente, essa entrevista com o Miguel Nicoleles, um neurocientista, eu achei ela um primor. Um primor. Amanhã cedo, vocês vão lavar uma louça, não vão? Em algum momento do dia? Bota o Miguel Nicoleles para falar, moçada. Joguei aí no grupo do Zap nosso. Eu achei sensacional. Carol Mendes, a Carol, já quero ouvir a Carol, porque a Carol, ela tem ela tem o que dizer, a Carol tem um olhar crítico, a Carol compactua com o meu olhar de preocupação. A Carolina Mendes, ela é uma doutoranda em inovação tecnológica pela Unicamp, então o que Carol tem a nos dizer merece ser ouvido com devido esmero. As demais pessoas, moçada, quem puder colocar no chat aqui, qual cidade vocês estão e o que que vocês fazem profissionalmente, só para a gente conhecer rapidamente um pouco melhor aqui. Carol Mendes, coloca os seus dois centavos de contribuição, por gentileza. Boa Nossa, noite, eu bem-vinda. tenho. Bem, né? Tudo bem, gente? Acho que eu conheço a maioria da galera aqui. Tem alguns que eu não conheço, mas acho que a maioria eu conheço. Healer, meu doutorado é bastante sobre isso, né? Meu doutorado é sobre colonialismo digital na educação. Tô dando esse nome aqui, na verdade, eu estou escrevendo sobre startup. Carol, o teu som tá com, não sei se tá com um mau contato, não sei se é o teu microfone. Tá sem som Tá me agora, vai ouvindo? voltar. Agora sim, melhorou. Vai lá. Agora deu? Tá. Eu tirei aqui porque esse fone tá dando problema mesmo. Então, o meu doutorado é sobre startups, né? O meu tema é o ecossistema de startups de educação no Brasil. Mas o que eu estou realmente falando é sobre a questão do colonialismo digital. Eu acho que essa questão da inteligência artificial é uma coisa que a gente tem que olhar com
eu olho com muita preocupação, mas também com pragmatismo. A gente tem que ser bem pragmático, porque inovações tecnológicas, elas não voltam para trás, então a gente não vai voltar para trás, não vai existir um momento que a gente não vai ter. O que precisa ter, na minha opinião, é não deixar a coisa acontecer como deixaram com as Big Techs, né? Então, as Big Techs, quando elas aconteceram, quando o Zuckerberg fundou o Facebook, né? Quando a gente começou, era as pessoas entendiam, o mercado entendia, os governos entendiam isso como como uma brincadeira lá, entendeu? Um cara em Harvard fez um negócio legal e foi deixando rolar, e hoje as Big Techs têm poder de Estado, né? Então, foi o que aconteceu. E a gente não pode deixar isso acontecer com a IA também. Eu acho que a questão da inteligência artificial, da transformação digital, de tudo isso que a gente está vendo, é uma questão muito maior do que o chat, né? O chat GPT ou qualquer outra coisa assim, né? Então, tem um podcast, eu vou deixar, né, quem tiver curiosidade, o Nexo faz um podcast, até coloquei aqui para, chama Durma com Essa. E tem um episódio deles que fala sobre a disputa geopolítica por minerais críticos. Porque todo esse tarifaço do Trump, toda essa palhaçada que está acontecendo, é uma cortina de fumaça para isso aqui, para fazer uma pressão, porque a gente tem uma reserva substancial, possivelmente a maior reserva, que ninguém nunca estudou no Brasil, como sempre, porque a gente não inova, né? Não tem pesquisa aplicada, né? Então, potencialmente a maior reserva do mundo de minerais críticos. E é isso que ele está olhando. Por quê? Porque são esses minerais que você precisa para construir os data centers que vão fazer toda essa infraestrutura de inteligência artificial, de sei lá mais o que a gente vai ver daqui para frente, né? Então, eu acho que é uma disputa muito maior e eu acho que a inteligência artificial, de forma muito prática, ela vai criar, como você estava propondo a reflexão, né, da criatividade humana. Eu não sei se ela destrói a criatividade. O que eu acho é que ela já está criando uma desigualdade muito maior. Ela vai só aprofundar as nossas desigualdades. Por quê? Porque quando a gente fala do profissional do futuro, né? Isso é uma coisa que eu estou estudando no doutorado, né? Quando você está falando, por exemplo, lifelong learning, né? Que é o aprendizado ao longo da vida, aprendizagem ao longo da vida. Todo mundo aqui já ouviu isso, todo mundo fala sobre isso, todo mundo já sabe o que é, né? Imagino que todo mundo já viu. Para você aprender ao longo da vida, você precisa aprender a aprender. E quem que faz isso no Brasil? Quem faz isso no Brasil é um determinado extrato da população. Não é todo mundo que sabe raciocinar ou que vai aprender a aprender, né? Você vai ter um chão de fábrica muito grande, está voltando muito um discurso bem pesado que eu sou absolutamente contra, mas até no meu programa tem esse discurso que nem todo mundo tem que fazer faculdade. Isso é um discurso ideológico. As pessoas falam que não é curso técnico, é TEC, é a FATEC, então você cria um exército de gente para trabalhar nos data centers, né? Lembrando que o nosso trabalho aqui, que o nosso trabalho é simbólico, né? Eu acredito que a maioria aqui trabalha com coisas mais simbólicas. Ele é sempre menor do que o trabalho de quem põe a mão na massa, porque é disso que o capitalismo vive. Então, você vai criar cada vez mais massa de gente para pôr a mão na massa, trabalhar nesses data centers, por exemplo, ficar doente, ganhar muito pouco, e cada vez menos gente trabalhando para operar a inteligência artificial. Então, essa desigualdade, assim, isso é dado em países como o Brasil, isso só vai piorar. A inteligência artificial só vai piorar isso. Eu não acho que ela vai comer a criatividade de todo mundo, porque eu acho que porque aqui, gente, a gente está vendo, por exemplo, você já foi para o Japão, Hiller? Eu não sei se você já foi. No Japão tem um museu que eu esqueci o nome, gente, não vou saber, mas é assim, é um museu incrível de arte com IA. Então, é um lugar que você vai, que são artistas fantásticos, que eles fazem arte com a inteligência artificial. Tipo, você toca na parede, o bicho interage com você. Tipo, o bichinho tá na parede, assim. Você toca, ele faz uma interação com você, sabe? Dependendo do que você faz. Aí você desenha um negócio, põe numa máquina lá e aparece. É um negócio assim. Eu nem sei explicar, gente. Eu só indo lá para ver que é um negócio muito louco. Mas quando você, né, enfim, vai para países mais desenvolvidos e tal, você vê o que dá para fazer do uso de IA em termos de criatividade. Então, acho que não come, mas vai com certeza acentuar todas as desigualdades. Aí estou falando entre países também, porque tem a questão do colonialismo. Então,
por exemplo, na minha área, né, que é essa área de educação. Então, existia uma conversa, existem artigos, enfim, posso até trazer, Rita, se você achar que porque é muito sobre educação, então não sei se é pertinente, mas tem muitos artigos falando ali no começo dos anos 2000, porque o Brasil ele fez uma lei do EAD, né? E a gente tem uma lei da educação à distância. E existem vários artigos do começo dos anos 2000 dizendo que é uma coisa ótima, que é uma coisa para democratizar, que o governo, mas assim, não tinha EAD, né? O que tinha era, sei lá, era vídeo tosco, né? Era uma conexão que não funcionava. Ainda falando de TICs, esses artigos, né? Tecnologia da informação e comunicação, uma coisa bem antiga e sendo super positivos, né? O Brasil tem a UAB, Universidade Aberta do Brasil, para formar mais professores, e vamos, então, não sei lá. O que está acontecendo na prática hoje com a questão das Big Techs? Eles pegam os nossos dados. Então, você tem lá o EAD, aqui o EAD, estamos aqui no EAD. Então, tá aqui o Hiller, nós, ele está dando uma aula para gente. Quem tem o acesso a tudo que está acontecendo aqui é o Zoom, né? Então, o Zoom tem esse acesso, e a plataforma que é do Zoom. E o que eu estou descobrindo no meu doutorado é que as startups brasileiras, elas não geram inovação, elas são apenas plataformas que levam esses dados para a Microsoft e para o Google, né? Então, a gente não está gerando inovação, na verdade, né? O que esse ecossistema faz, ele compila esses dados e dá para as Big Techs. Então, e isso assim, isso é um recorte dentro do meu doutorado, mas isso serve para outras coisas também, porque a gente não gera isso, né? Então, é uma situação bem preocupante. Eu vejo isso com muito, porque eu nem falo da ChatGPT, ou inteligência artificial, enfim. Eu acho que eu uso inteligência artificial no meu dia a dia de trabalho e tal. Também já usei para o meu doutorado. A inteligência artificial, se você não sabe usar, ela é bem burra para algumas coisas de pensamento, né? Ela é bastante, ela não sabe fazer. Então você tem que saber usar também. Mas o que eu vejo é que muito pouca gente vai saber operar, porque obviamente isso vai evoluir. A gente está no comecinho da jornada, né? Então, quem lembra o Facebook no comecinho da jornada, você botava lá, não tinha nem botão de like. Então, vejo com preocupação, mas eu acho que a gente tem que ser pragmático também. E é mais uma questão de cobrar mesmo, de saber, por exemplo, assim, os governos, quem manda na nossa vida é o governo. Eles mandam na nossa vida. Então, a gente precisa ter algum tipo de regulamentação, precisa ter algum tipo de freio, precisa ter na minha opinião, precisa ter uma tecnologia que seja social, que todo mundo vai participar de como ela vai ser desenvolvida, precisa ter alguns freios, porque senão vai virar uma outra meta e a gente, enfim, vai ver um outro cenário daqui a 20 anos. Eu tô vendo, eu tô só preocupada mesmo, eu acho bem, bem ruim, assim. Muito bom, Carol. Legal, legal teu olhar, muito crítico, né? E eu acho que dá um pitaco, né, sobre o que está acontecendo e cair no argumento simplista, eu acho uma armadilha muito sedutora, né? É um negócio muito complexo, né? Assim, mas muito. É igual, sei lá, é igual tá tendo guerra no mundo, né? Guerra da Ucrânia. Você vê pessoas comentando a guerra, assim, cara, comentar guerra é um negócio de uma complexidade, cara, assim a briga de Israel com Gaza e Palestina, tá? Isso é de uma complexidade secular, né? E pessoas destilam as mais desvaradas certezas. E a AI, para mim, está nessa mesma linha, assim. Claro que, gente, liberdade de expressão, cada um fala o que quiser, mas eu tenho do direito, né, de tentar me plugar e escutar pessoas que têm algo a dizer, pessoas que vão dizer aquilo com um olhar para mim que, né, não para em pé, um olhar irresponsável. Eu simplesmente desplugo, né? É, mas eu reitero a sua fala, Carol. Eu acho muito, eu acho que um olhar. Eu morei na Holanda, né, assim como o Rafa, né? E, cara, a Holanda, né, como qualquer país sério, quer dizer, o governo regula tudo, né? Tudo, tudo aqui no próprio Brasil também, muita coisa é regulada, a gente nem se dá conta, né? A altura da calçada na rua é regulada, né? O remédio que a gente compra é regulado, o alimento que a gente bota na nossa boca, né? A especificação da aveia que eu comi de manhã é regulada pela Anvisa e tal. Por que que não vai regular Big Tech? Por que que não vai regular AI, cara? Que são dimensões tão relevantes da vida das pessoas hoje, né? Então, para mim tem que regular tudo. Na Holanda regula-se tudo, tudo. Cara, o governo holandês falou, cara, vamos liberar maconha e você vai fumar uma maconha espetacular, ele vai regular a qualidade da cannabis que as pessoas fumam, então assim, regula-se tudo, né? Por que não vai regular Big Tech, cara? Por que não vai regular AI, né? Uma dimensão tão relevante da vida das pessoas. Eu posso, eu queria comentar isso, mas eu não quero monopolizar também, então se alguém quiser falar.
Fala aí, Carol. Dá mais um pitaco, depois o Leão podia dar um comentário. O Leão é um sujeito que tem estudado AI com bastante cuidado também. Queria ouvir o Carlan, o que que ele está achando, queria ouvir os demais colegas aí, queria ouvir um pouco da Ana Zalcberg, que veio jantar em casa esses dias e falou, cara, o professor. A Ana foi embora. O professor de idiomas do bairro. Ah, tá aí, a Ana tá aí. Ela comentou um negócio que ficou, me gerou eco, né? Se você é um professor de idiomas de bairro, cara, você está com os dias contados, né? Ela fez ela profetizou isso, né? É, deixa eu ouvir o Leon, depois acho que o Carlan podia falar, depois o Ale Gagliotti podia dar um pitaco também, e a Ana Zalk também. Queria ouvir vocês, aí a gente meio que encaminha para o nosso encerramento. Vamos encerrar às 8 da noite. Vamos tentar ser breve nos comentários, eu sei que a gente vai se empolgando aí. Ô, Leon, de onde você vem? Dá tua contribuição E aí, e pessoal, tudo bem? Leon Malatesta, venho sou de São Paulo, recém-chegado da Colômbia, faz pouco tempo que eu estou de volta, fazendo aí malabarismos e mudanças na vida e trabalhando muito com IA, mas no sentido muito mais, talvez muito mais prático e menos do teórico, estudo. reflexivo, Exato, exato. Mas acho que tudo que a gente está aterrizado. conversando passa por ética, passa por política, passa por economia, passa pelo que a Carol acabou de falar, mas também passa por um estado de mudança que a gente não está preparado para lidar. A gente está falando de tempos e movimentos nunca antes vistos, então se já era difícil fazer qualquer tipo de controle com as big techs, pensando na capacidade que elas têm de capitalizar fundos financeiros, de acumular bens de informação, com a IA a gente está falando disso potencializado a milionésima potência. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. A gente está falando de uma tecnologia que está mudando brutalmente a cada semana. Hoje saiu uma informação de uma IA que modela IAs já funcional e já possível de ser contratada. É, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo e acho que, minha opinião, eu acho que a gente tem que ter um senso prático. A gente não vai conseguir controlar, não vai dar tempo de controlar, e a gente, para conseguir ter uma IA de qualidade, a gente tem que ser proativo em criar essa IA de qualidade. Fazer o uso dos mecanismos, fazer o uso da possibilidade de usar APIs, de poder desenvolver, de poder utilizar ferramentas de criação, desde front-end até back-end, misturar com processos de automação, subverter um pouco a capacidade produtiva de criar soluções, né? Hoje você não precisa de uma equipe brutal para fazer back-end, front-end, cálculo, matemática, colocar agentes por detrás, tudo isso, a IA está trazendo isso, e eu acho que o pensamento, a solução, talvez, para diminuir a afetação negativa, e eu olho com preocupação, é que nós sejamos proativos em criar as melhores soluções. Se a gente ficar esperando o mercado, o governo, numa situação normal e cotidiana de evolução de qualquer tecnologia, eles já seriam levianos, eles já seriam demorados, e a gente sofreria as consequências disso, sim ou não. Nessa circunstância nova, em que os tempos são outros, eu acho que a gente está perdido se a gente ficar sentado só nesse olhar de dizer, puta, precisamos regulamentar, mas se a regulamentação passa pelo Estado, passa pelo interesse econômico, não vai dar tempo. E aí eu penso que a gente tem que criar essas soluções, a gente tem que
buscar a melhor forma de fazer isso, né? Muita gente de educação aqui, eu acho que é inevitável que a IA esteja influenciando, por exemplo, como as crianças estudam hoje. Dá para impedir? Não, não dá para impedir, é impossível. A melhor forma de fazer isso é criar a IA certa para a criança estudar. Talvez mudar o olhar do professor e dizer o seguinte: bom, beleza, se antes eu analisava a criança pela capacidade que ela tinha de me trazer a resposta para uma pergunta sobre história, talvez agora a forma que eu analiso essa criança é a capacidade que ela tem de modelar um prompt que traga para ela a melhor resposta para aquele trabalho de história. De novo, gente, provavelmente eu estou dando soco em ponta de faca. Eu estou do lado de quem está tentando fazer coisas. Eu não sou um cara de educação, mas eu estou tentando olhar para isso com um olhar de otimismo, mas sem perder a realidade do mundo que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que esse é meu ponto de vista. A gente está bem ferrado. A gente está bem ferrado. A gente tem que pegar essas cabeças incríveis que estão aqui e começar a atuar. Atuar fazendo IAs, promovendo pensamentos, fazendo produtos. Senão, a gente vai ver o mundo virar de cabeça para baixo e não vai ter saída. Minha opinião. Legal, não, muito bom, muito bom. Legal, legal. Outra dimensão, né? Entre aspas, com todo respeito, Leão, o que me incomoda na tua fala é essa respeito, não vai ter saída, é inevitável, né? Assim, eu quero acreditar que há formas de resistência, né? Eu quero acreditar que sempre, né? Sempre há brechas, há formas, né? Porque eu só sinto um entusiasmo, né? E respeito e o teu lugar de fala e você fala com propriedade, um sujeito que está no mercado há muitos anos aí e quero refletir, né, sobre o que você tá, eu só o que me incomoda entre aspas é um entusiasmo exagerado na tua retórica, mas vamos pensar junto aqui. Muito bom. Concordo, só vou deixar talvez aí um pontinho. Meu posicionamento está só baseado em história recente, né? Eu estou me baseando em história recente. Se a gente olhar, e até se você... Eu vi a entrevista que você colocou do Roda Viva, obviamente o posicionamento dele é hiperético e super correto. Eu concordo com ele, mas se a gente olhar historicamente para todos os movimentos que estão acontecendo na tecnologia e como nós estamos nos comportando como sociedade, vou dar um exemplo estúpido disso. O Instagram. O Instagram existem estudos claríssimos, houve aquela whistleblower que botou todo o cocô no ventilador dizendo, olha, tem estudos práticos absolutamente claros dizendo que o suicídio infantil e adolescente aumentou em X% desde que o Instagram se posicionou dessa maneira, XYZ. Cara, a gente está falando de um dado, um fato brutal, uma informação, uma verdade que, se não é absoluta, é uma verdade muito preocupante, e essa é só uma verdade de muitas verdades da tecnologia e da IA. Você ouviu falar dessa mulher de novo? Ela desapareceu. Ela foi calada como tudo é calado no sistema, nada foi feito, o Instagram continua aí, os movimentos continuam iguais, não foi feito nenhum controle, nem dos Estados Unidos, nem do Brasil. Estamos agora tentando emplacar, e a gente sabe que se emplacar, vai emplacar uma coisa muito básica. E, de novo, cara, numa relação de velocidade que não tem comparação. É só esse o ponto. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Ô, Leão, assim como você, Carlan Muniz também tem dois filhos. Carlan, como é que foi teu último semestre como professor do curso de publicidade aí? Erros, caneladas, golaços sobre a ótica de aprendizagem, AI. O que você pode trazer para a gente aí, moçada?
Carlão, por favor. Oi, oi, gente, tudo bem? Eu sou Carlão Muniz, sou professor universitário, eu trabalho aqui na PUC e MBA em alguns lugares, e eu trabalho com pesquisa de mercado fora das fronteiras da universidade. Basicamente, essas duas direções. Eu sou, tentando responder a pergunta do Hillary, quero ser rápido, na minha opinião. Até porque a minha opinião, na minha opinião, ela é muito pequena. Eu assisti, né, escutando o Leon, escutando a Carol, eu não sei se eu tenho o mesmo nível para falar da IA, eles estudam e tal. Agora, dois centavos aqui sobre o negócio. Primeiro, eu só consigo falar sobre a IA assim em 2025. Consigo falar mais para frente, né? A gente projeta muita coisa e eu acho que vai ser muito diferente em 2026 do que esse ano. Esse ano eu tenho algum entusiasmo, eu não vou negar, porque nas atividades de pesquisa de mercado, algumas coisas já estou operacionalizando, estou mergulhando um pouquinho mais em agentes de IA para entender um pouco esse mundo. Eu não sou craque e gosto do que é possível fazer no meu trabalho, mas ao mesmo tempo estou muito ciente e dá para ver isso no dia a dia trabalhando. Que hoje a IA, ela só funciona se o cara que está manejando ela entender o que está fazendo. Porque talvez isso só valha para 2025, talvez não valha mais para frente. Talvez para frente realmente tenham IAs realmente que guiem você. Hoje eu vejo a gente guiando a IA. Então a IA, quando eu peço algumas coisas para ela fazer, muitas coisas ela faz besteira. Ela tem ideias meio porra louca, ela tem ideias medíocres, algumas organizações e tal. Operacionalmente eu acho que vai dar para eu usar muito ela. Estrategicamente sem um pouco de visão crítica, eu acho um tiro na água. Pelo contrário, a IA está pasteurizando planejamentos, está pasteurizando ideias de ação, está pasteurizando, como o Marcos falou, estratégias de branding e propostas para marcas. Então, isso é ruim. Para 2025 é a única projeção que eu tenho. Fecha aqui, Thiago. E, e para E para a sala de aula, aí eu tenho um pouquinho mais de preocupação. Sala de aula é um negócio complicado, porque eu estou formando publicitários, profissionais de relações públicas, e eles estão usando IA e não vão parar de usar, né? Isso aí não tem mais volta. Mas tem algumas pesquisas que estão mostrando que se você trabalha com a IA como estudante exageradamente, você não ganha visão crítica por causa disso. E você não guarda muitas das informações que você trabalhou. É um negócio assim assustador. Se você der, você deve ter esbarrado com essa pesquisa. Foi agora no início de julho. Um cara falou que fizeram lá nos Estados Unidos uma pesquisa com dois grupos, um grupo que não usou IA e o grupo que usou IA. Os resultados, é claro, né, orientados e tal, os resultados foram muito parecidos. Só que, claro, um dos grupos foi mais rápido. O da IA foi mais rápido. O outro batalhou mais para chegar num nível muito parecido de produto final. Ok, até aí, ok. Só que o problema é que eles foram, um mês depois, foram questionados sobre aqueles temas trabalhados ali. Quem usou IA não lembrava de nada. Não lembrava alguns não lembravam nem do trabalho que fizeram. Então, a IA, ela parece que ela dá uma preguiça pro cérebro. Quando você está usando ela na educação, ela pode realmente é uma preguiça. O cérebro vai usando os atalhos. A IA virou um atalho para muita coisa, para preencher muito trabalho, para entregar as coisas que tem que entregar com a pressão daí do estudante, ou seja lá de quem for. Então, nesse sentido, me preocupa bastante. É engraçado isso, né? Nós somos uma geração que não aprendeu com IA e tal, então nós temos uma análise crítica do que a IA mostra. Quem está aprendendo agora não tem essa análise crítica, então está achando o máximo as possibilidades que estão vindo ali. E está vindo muita coisa medíocre e muita coisa fora de contexto, fora da realidade. É isso. Muito, Não muito ajuda. Eu tenho bom. mais perguntas do que respostas. Muito bom, Carlan. Né, ouvindo você falar, eu lembrei de duas coisas aqui. Cara, é inegável essa história da memória, assim, né? A gente recorre cada vez menos à nossa memória já há 20 anos atrás, né? Desde a gente decorava o telefone das pessoas, né? A gente sabia o aniversário de todo mundo. Hoje não precisa mais, né? Porque tá tudo na internet, tá tudo no Google, tá tudo no celular e tal.
E há quem diga que sim, né? A memória é fato, é que nem um músculo. Quanto menos você aciona, ela vai atrofiando, né? Há quem diga que a gente daqui a... O que que vai acontecer com a nossa memória daqui a 200 anos, a partir desse uso refreado de tecnologia? A resposta é uma folha em branco, né? Mas há quem diga que a gente não vai se lembrar nem mais o que que eu tomei no café da manhã hoje de manhã, né? Há quem diga que esse uso, quando a gente recorre menos à memória, vai atrofiar. Outro dia eu fui dar uma aula para uma turma, eu fiquei chocado. Uma turma, toda uma equipe de marketing de um grupo varejista do Mato Grosso. E aí o aluno falou assim: Não, professor, a gente trabalha aqui na área de marketing da empresa e tal, de um supermercado gigantesco. Aí ele falou assim: Não, acabou de chegar aqui uma orientação do nosso diretor de marketing que falou para a equipe toda de marketing que não criar mais nada, não fazer mais nada, não escrever mais nada, não planejar mais nada. Jogos tudo para AI fazer. Eu falei, sério? Né? A nota mental minha, qual foi? Falei, bom, essas pessoas estão com os dias contados, né? Pensei comigo, né? E aí eu falei, é mesmo, fulano? Não, o diretor disse que, meu, eu acho que uma hipótese a ser considerada é porque o diretor da empresa percebeu que a AI é mais talentosa tecnicamente do que os profissionais de marketing que lá estão, talvez, né? Aí eu fiz um comentário um pouco do que você falou, Carlão. Eu falei, mas você jura que vocês vão delegar tudo para IA e você não acha que vai pasteurizar muito a comunicação? Se todas as empresas fizerem isso, vai ficar tudo muito parecido e tal. Então deixei essa provocação, assim, né? Ana Zalcberg, você é uma especialista em linguagem, acho que você fala com autoridade. De novo, tudo que você fala ecoa muito em mim. E você olha a AI com preocupação e com entusiasmo. Boa noite, Ana. Boa noite. E nesse momento eu me sinto como Raul Seixas, para falar a verdade, tá? Eu quero ser essa metamorfose ambulante e não ter uma opinião formada, porque eu acompanho a IA e é uma das motivantes, né, de eu ter entrado na engenharia de sistemas. Eu estava escrevendo aqui, coloquei aqui, vou compartilhar com vocês. Isaac Asimov escreveu Eu, Robô, As Três Leis dos Robôs, ou seja, da inteligência artificial, no ano 1950. Ou seja, não é uma coisa que começou ontem, é uma coisa que já está, no nosso circuito faz tempo, só que agora os sistemas, os processadores estão conseguindo, de alguma forma, massificar o uso para todo mundo. E eu não sei. Carol, o que você pensa, mas quando a gente usa a AI, a gente está alimentando esse machine learning, né? Estamos alimentando a estrutura do AI, não que ela está tendo uma opinião de alguma coisa. A AI não é inteligente, concordo com isso que você fala, Marcos. A AI é um sistema que tem por trás uma estrutura enorme, tem pessoas trabalhando por trás. E eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou mostrar uma imagem. Vou compartilhar aqui uma imagem para vocês que achei muito significativa e eu decidi compartilhar e abrir para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Essa foi uma situação de um aluno que ele perguntou uma coisa à AI, a AI respondeu, a yo me gusta, e isso não existe em espanhol. Em espanhol está 100% errado. Eu já descobri erros enormes entre línguas nas AIs, e eu até brincava outro dia falando que eu debugava o sistema se eu era muito boa para achar os erros, e eu acabei escrevendo livros de espanhol. Eu acho que eu vou começar a escrever minha própria AI para ela não ter esses erros enormes que ela tem hoje. E que a gente acha que a AI sabe tudo, né? Esse foi um aluno que discutiu com uma professora, mas a AI falou que é assim. A professora não sabia, a AI era quem sabia. Então, é uma coisa que eu estou olhando com carinho, com diversão também. É, eu não sou pessimista, né? Também não sou uma pessoa negativa em relação à AI. Ela chegou, é como quando o celular chegou, ia criar mais separação social, não sei quem se lembra, quando o aparelho celular chegou, que tínhamos também esses detratores. Hoje todo mundo usa celular, todo mundo sabe usar.
Então, acho que isso vai se tornar uma coisa mais massiva. A minha preocupação, de verdade, está na criatividade. A AI é um sistema que vai ser recursivo, como a serpente se mordendo a cola, né? Porque não vai inventar nada, ela vai repetir, vai fazer, até onde eu sei hoje, uma colocação de informações que vai organizar de acordo com as palavras, o prompt, né? O que é o prompt? Puxar a palavra e o que tem associado nessa palavra, e aí vai trazendo de atrás. Então, não vai inventar nada por enquanto. Porém, nós temos o antecipo do Bicentennial Man. Vocês assistiram esse filme, O Homem Bicentenário, com Robin Williams? Isaac Asimov. Isaac Asimov, exatamente. Ele já escreveu esse livro no ano 1970, eu acho. Eu acho que eu coloquei aí, quando o robô ele começa já a ter sentimentos. Então, isso também está no nosso escopo. O que me preocupa hoje é ver pessoas saber de pessoas que estão fazendo terapia com AI. Isso sim que eu acho muito grave. A AI não sabe o que é solidariedade, AI não sabe o que é compaixão, AI não entende ironia num texto, AI não entende sarcasmo num texto. Nada, nada. Mas que se você ensinar, ela entende. Mentira. O Não, não. Nicoleles fala que AI é um papagaio eletrônico, né? Exatamente. Eu concordo É. com ele. Eu concordo com ele nesse momento, no estágio que nós estamos. Uhum. Mas eu não sei para onde a gente vai no futuro, porque a premissa está dada. O Asimov já nos falou. O robô ele vai ter sentimentos, vai conseguir te abraçar e chorar junto. Então, Bom, é isso que eu quero ter a possibilidade de ver. Adoraria poder ver isso. muito bom. Eu vou Enfim, contar aqui uma coisa engraçada. Posso contar? Fala, Nomura, tudo bem? Boa noite, meu caro. E aí? Olá, como é que vai? Todo mundo? Boa noite. Tudo bem? Nomura, acho que eu vou passar a bola para você, aí depois eu vou pegar a Lígia Moraes, que está na fila aqui, e aí eu vou colocar depois o Gagliotti e a gente encaminha para o nosso encerramento. Nomura, de onde você vem mesmo? Fala um pouco do teu cartão de visita aí, só para a gente. Eu sou antigo aí em publicidade e propaganda, já trabalhei para marcas como Chevrolet, Banco BTG Pactual, eh, TAM, Polaroid, Budweiser, trabalhei na Macan Erickson, trabalhei em agências do governo e nos últimos anos eu estava no mundo acadêmico. E nos últimos 5 anos desenvolvendo novos projetos para marcas. E aí eu vou contar uma coisa engraçada com o IA. Então a gente está lançando uma marca nova e tudo que está na IA, nós que estamos alimentando. E aí a gente pediu, ó IA, não fala para ninguém, é segredo. E aí a gente pediu para outras pessoas entrarem e perguntarem. Ela falou tudo. Ela também não sabe guardar Olha, segredo. cagueta, aí é cagueta, mais uma dimensão importante aqui. Muito bom. Mas é isso, né, cara? Cara, outro dia tem uma aluna minha da Ambev e ela comentou que tem uma discussão gigantesca dentro da Ambev lá, porque eles querem imputar coisas dentro do AI para planejar rotas e tal. E você entrega tudo isso, cara, para um servidor da AI, para o OpenAI, cara, essa informação valiosíssima, estratégica de mercado e tal. E o jurídico tá proibindo ali, né? Enfim. Lígia Moraes, você é da área de alimentos, você é uma especialista em inovação. Eu acho que é a pessoa que está mais distante aqui de todos nós. Você está em Buenos Aires. Lígia, Sim. traga a tua contribuição e depois acho que Gagliotti coloca o chantilly nessa conversa toda. Que joguei no teu colo, Gagliotti. Boa noite, pessoal. Bom, estou falando de Buenos Aires e minha área é de alimentos, é de inovação e desenvolvimento de produto. Então, minhas preocupações estão, quando eu analiso pela ótica da minha área também, grandes, porque hoje eu já sei que existem produtos que estão sendo desenvolvidos totalmente pela AI. Você coloca um algoritmo de inputs de consumidor, de pesquisa de consumidor, de tendência, de embalagem, de sabores, de texturas de alimentos e pum, sai literal um novo conceito de um novo produto. Então, isso as grandes empresas já estão vendendo isso para uma Coca-Cola, para uma Nestlé. Então, a área de desenvolvimento de produtos também está em perigo.
Mas eu levantei a mão um pouco para trazer uma pimenta para o acarajé aí a respeito do todas as preocupações que a gente tem. Eu comparto com a preocupação do Carla com respeito à memória, ao aprendizado. Eu também dou aula na universidade e vejo isso entre os jovens. Comparto com a Carol com respeito à criatividade. Então eu tenho tudo que vocês foram falando, eu fui dando check, que também são minhas preocupações. Mas o que eu queria deixar de provocação, que eu não tenho resposta para isso, mas e posso estar enganada no que eu estou formando de pensamento, e eu queria ouvir de vocês. Se a gente fosse olhar pelo lado positivo, o lado com entusiasmo, né, tentando ser o advogado do diabo aqui, porque eu sempre vejo com mais preocupação e mais negativismo, se ela está aprendendo conosco e ela poderia ser melhor que a gente, melhor que a humanidade, eu tenho muito receio que ela vai acabar repetindo os mesmos erros, os mesmos problemas que nós temos como humanidade, né? Então, assim, se ela aprende conosco, ela vai ser uma AI machista, ela vai ser uma AI classista, ela vai ser uma AI sexista, ela vai ter os Bias. mesmos problemas, os mesmos Bias é uma bias que questão. nós. Então, onde é que, puxa, se ela está aprendendo com a gente, onde é que ela vai fazer esse polimento das nossas falhas como seres humanos? Eu não vi isso acontecer ainda. Então, se você aprende de alguém que está ensinando o ABC, ela vai repetir o ABC, e o nosso ABC também é falho, né? Então, acho que é isso que eu mais me preocupa. No futuro, talvez a gente nem vá ver isso, mas é uma sociedade que vai ser dominada pela AI com as mesmas merdas que a gente tem, com perdão do português, claro. Deixo aí a provocação. Muito bom, muito bom. Vou passar o bastão para o Ale Gagliotti. E aí eu vou encerrar com poesia, pessoal. AI não escreve, AI faz poesia. Desculpa, cara. Vou encerrar com uma poesia do João Carrascosa. Eu duvido que AI consiga chegar nesse nível de sensibilidade. Desculpa, AI. Tô trocando AI aqui. Gagliotti, tem uma imagem que fala que é real essa imagem, eu acho ela muito boa. Quando foi inventada a calculadora, teve protesto de professores de matemática nas ruas, olha lá. Vão acabar com. Não, é uma foto meio tosca aqui, né? Daily, não sei o que lá de 1960, alguma coisa. Vamos às ruas, né? Gagliotti, traga sua contribuição. Boa noite, bem-vindo, meu caro. Beleza, obrigado, Hiller. Valeu, galera. Bom ver aqui algumas carinhas conhecidas, né? Pô, como eu falei lá no grupo, né? Se pegar o valor hora de cada um que está aqui, essa reunião tá cara, né? Tá valendo uma bala esse encontro aqui. Ô, Hiller, eu vou pedir uma licença poética. Você falou em poesia. E eu provavelmente aqui, cara, tipo um momento Shark Tank, eu provavelmente sou o menos graduado no sentido de letrado acadêmico aqui de todo mundo. Provavelmente eu sou o menos. E aí isso me dá uma licença, né, empírica, de começar classicamente aqui dando uma voadora, que, cara, IA, ela é tudo menos inteligente. Começo daí, cara. É assim, eu tenho anos e anos em tech. Então, a IA, cara, assim, como a Ana falou, né, do Asimov falando lá nos anos 50, eu tinha clientes, quando eu tinha uma agência, eu tinha clientes só do mercado de tecnologia. E, cara, se falava em inteligência artificial, eu fazia a campanha disso nos anos 2000, começo do 2000, ali, bug do milênio e tal, já se falava, cara, a inteligência artificial, que hoje nada mais é, cara, grosseiramente falando, do que uma receita de bolo complexa. É um bando de algoritmo numa lógica if-then, um pouco mais complexa aqui, um pouco menos complexa ali, mas ela ainda não é inteligente. E aí esse é o problema, né? Quando a gente fala, pô, eu tô otimista, e o outro fala, eu tô preocupado, a IA, no estágio que ela tá, e aí, galera, eu tô falando da IA generativa, que é a pontinha do iceberg que todo mundo vê. Tem milhares e milhares de rotinas de IA acontecendo em bastidores, de logística, de te recomendando algoritmo que te recomenda qual é a próxima série que você vai ver na Netflix, até que desenha logística de quando você compra algo no Mercado Livre, e não tem esse hype todo da IA generativa. E está aí no nosso dia a dia há anos e anos. Então,
acho que vai ser extremamente rico aqui os nossos debates, essa troca em alto nível, né? E a AI hoje, ela vem, né? Você falou da calculadora, aí a gente tem o clássico câmeras digitais versus a Kodak, a gente tem Uber versus táxis, a gente tem uma série de momentos, né, na evolução que a gente pode associar ao impacto da que não se compara em força de alavanca, né, no conceito da física mesmo, de alavanca, o quanto a AI está alavancando novas coisas. Mas, cara, a gente viveu recentemente um contexto onde você tinha uma pandemia e uma proliferação bizarra de pseudo-gurus vendendo cursos baseados na fórmula de lançamento que prometia transformar profissionais em gestor de tráfego em um curso de um final de semana. A AI está potencializando tudo isso. Claro, de que perspectiva eu estou falando aqui? Do perigo, cara. De gente, como a Ana falou, né? Pô, tem gente fazendo terapia com o chat GPT e tomando decisões de vida baseado nisso. Como tem gente que, cara, comprou lá um curso e mudou de carreira, pediu demissão. Que se a gente for analisar, eu estou num contexto aqui muito mais humano, até mais cultural, não é diferente, cara. Se você olhar, teve gente que cometeu suicídio depois de ter pedido demissão e entrado para a Herbalife. Nós estamos falando de quê? Gestão da informação. Você pega uma informação que está sendo disseminada por um número suficiente de pessoas em canais suficientemente relevantes, se apropria daquilo e toma decisões de vida. Isso aí explica os caras que estão lá vendendo hoje, se vendendo como especialistas em AI e posicionando, né, produtos no mercado para isso. Então, eu vejo a AI hoje, nesse estágio, como uma grande lente de aumento. Tecnologia, per se, ela é uma ferramenta de escala mais do que outra coisa. Então, o que ela está acontecendo? Sabe aquela frase dos vinhos que fala o vinho, o tempo, ele apura os bons e azeda os maus? A AI está fazendo isso. Então, quem é bom tem em mãos uma ferramenta que você pode se liberar, por exemplo, de tarefas repetitivas, burocráticas, que não agregam valor, que a gente que é aqui, todo mundo mais ou menos profissionais do conhecimento, né? Então a AI ajuda. Não é raro a gente ter nesse nosso meio aquela pessoa que é mais hiperfocada, ela é gênio numa coisa, mas tem dificuldade de apresentar uma reunião ou de gerar um raciocínio que alguém compreenda além dela. A AI ajuda nisso. Só que, num clássico diferença entre o remédio, o veneno e a dose, a galera que espera que a AI pense por ela, aí tá gerando esses casos aí que a gente viu do o algoritmo de recomendação da Amazon. A pessoa foi lá, a mulher comprou um caixão e a Amazon passou a recomendar caixões para ela depois e ela respondeu, tá lá, isso é público. Obrigado, Amazon Customer Service, mas minha mãe morreu uma vez só, não estou pretendendo comprar outro caixão. Tipo, é um exemplo assim, né, de se falar em aula, em palestra. Então a gente está num campo muito perigoso, que foi muito bem abordado aqui. Só o que a gente tem hoje são opiniões, né? Então, inclusive o que eu estou falando aqui são as minhas opiniões. E para fechar, em respeito aí ao tempo de todo mundo, vou então colocar o chantilly em cima da cereja do bolo, que já colocaram aí, né? Tanta coisa legal que a gente ouviu hoje. Eu topo o desafio em outro momento de fazer lá o que eu sugeri ali no chat, meio Thales Gomes, né? Um otimista contra 30 preocupados. Um preocupado contra 30 otimistas. Eu vou lançar aqui uma granada. A AI é uma tecnologia espiritual. E a gente vai chegar lá. Tá Muito vindo. bom. É muito mais do que um monte de códigos, vibe coding, né? Como tá agora. Muito Podem bom, muito bom. Muito bom. Você colocou chantilly, eu vou colocar a cereja do bolo agora para a gente encerrar. agora. É, João Carrascosa, esse poema se chama Chá de Camomila. Minha mãe não sabia nada das leis da física, nem das diferenças epistemológicas entre os ritmos musicais.
nem dos motivos da crise econômica do país. Minha mãe não sabia nada da doutrina marxista, nem do liberalismo, nada de pós-modernidade, nada de teoria crítica da escola de Frankfurt, nada de diáspora africana. Minha mãe não sabia nada de construtos, procedimentos metodológicos, protocolos de análise e referências bibliográficas. Minha mãe não sabia nada de exame de qualificação, de tese de doutorado, livre docência, relatório CAPES, mas ela sabia muito de mim. Quando eu voltava da faculdade, com aquela pilha de livros, desanimada, entediada, revoltada, ela me fazia uma xícara de chá de camomila, colocava-se à minha frente e permanecia em silêncio, a me mirar com seus olhos de mar aberto. Boa noite, turma. Um beijo para todos, todas, obrigado. A gente se encontra no WhatsApp e a gente continua a reflexão. Obrigado a todos aí, um beijo. Boa noite, tchau. Gente, tchau.